Eu volto a abordar um tema nesta tribuna que reputa um tema de grande importância para todo brasileiro, para toda brasileira, que é sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, conhecido por todos nós como o DPVAT. O DPVAT foi criado em 1974 pela Lei 6.194. Essa lei foi modificada em 2007 pela Lei 11.482, originária de uma medida provisória, a medida provisória 340/06 de 2006. E pela Lei 11.945 de 2009, que também foi originária de uma medida provisória, a medida provisória 451 de 2008. O que ocorre é que o artigo 3º da Lei 6.194 de 74, originariamente especificava as indenizações do DPVAT da seguinte forma: 40 vezes o salário mínimo em caso de morte. Portanto, o valor atual deveria ser de 24.880. 40 vezes o maior salário mínimo por invalidez permanente. E 8 vezes o maior salário mínimo para reembolso de despesas médicas. Era assim que a lei determinava, a Lei 6.194, as indenizações pagas pelo DPVAT. Só que a Lei 11.402 de 2007 alterou o artigo 3º, revogando a paridade com o valor do salário mínimo e estabeleceu um valor fixo em real para as indenizações desde 2007. Ficou da seguinte forma: R$ 13.500 no caso de morte, R$ 13.500 no caso de invalidez permanente e até R$ 2.700 para o reembolso de despesas médicas. É fácil perceber que essa mudança na lei beneficiou sobremaneira as seguradoras, aumentando-lhe o lucro e prejudicando as vítimas das lesões de trânsito, diminuindo as indenizações a cada ano. Mas o problema, senhor presidente e senhores senadores, não parou por aí. Em 2009, a Lei 11.945, no seu artigo 30, dá ao Conselho Nacional de Seguro Privado estabelecer anualmente o valor correspondente ao custo da emissão e da cobrança da apólice ou do bilhete do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Portanto, a lei autoriza o CNSP criar um critério a majorar o valor do seguro obrigatório anualmente. Então, o seguro obrigatório, as apólices, o pagamento é determinado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Só que essa lei de 2009, ela permite que o Conselho reajuste o valor das apólices e da cobrança, mas congelou o pagamento das indenizações em R$ 13.500. Em cima disso, senhor presidente, dei entrada hoje num projeto de lei que altera a Lei 6.194, de 19 de dezembro de 74. O meu projeto, ele atualiza o valor das indenizações do DPVAT, que estão congeladas há 6 anos, em 13.500. Nós usamos o Índice Nacional de Preço.
ao consumidor. Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC, nós utilizamos o INPC, reajustamos o valor das indenizações, desde 2006 para cá, que estão congeladas, apesar das indenizações estarem congeladas, mas o valor do seguro continua a sofrer majorações, porque cabe ao CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, determinar o seu reajuste anual. Então, atualmente esse valor deveria ser pago em R$ 18.505,11, utilizando-se o INPC. E foi exatamente isso que nós apresentamos no nosso projeto. Senador, então, ficou o seguinte... Paulo Davi, só um minuto, por favor. Só para anunciar aqui os 27 finalistas do projeto Jovem Senador. Obrigado pela presença de todos e enfatizar que é uma composição de maioria feminina. Parabéns às mulheres que estão cada vez mais ocupando seus espaços. Muito obrigado, senador. Pois bem, senhor presidente. Então, esse valor atualizado passará para R$ 18.505,11 em caso de morte, R$ 18.505,11 em caso de invalidez permanente e R$ 3.701 R$ 3.701 como reembolso no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovados. Portanto, esse projeto de lei atualiza os valores e cria-se indexador, porque senão esse valor, daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai estar defasado. E esse projeto de lei, o nosso projeto, ele atrela ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, eu acho que é um projeto de lei que traz o benefício, corrige esse equívoco da Lei 6.194 de dezembro de 74, que congelou os valores das indenizações de 13.500, e seguramente, senhor presidente, vai trazer benefícios à população em geral, sobretudo aqueles que sofrerem algum tipo de acidente de trânsito. Ao mesmo tempo, senhor presidente, nós apresentamos um outro projeto de lei que altera essa mesma lei em outro artigo, que essa lei estabelece que o laudo feito pelo IML, que esse laudo do IML, o Instituto Médico Legal, deverá ser feito um laudo específico para os acidentes de trânsito, quando, na verdade, o DPVAT não tem nada a ver com a finalidade e as atribuições do IML, porque o IML faz uma perícia criminal e não perícia civil. Portanto, nós mudamos a lei, fazendo com que o laudo do IML também sirva para essas questões do DPVAT, do seguro causado por danos causados por veículos automotores terrestres. Porque, atualmente, o médico legista ele faz um laudo criminal e depois tem que fazer um outro laudo para a seguradora, o que não é competência do IML, nem é prerrogativa do IML, só está aumentando o trabalho braçal dos médicos legistas, trazendo cansaço, aumentando o volume de trabalho e prejudicando o trabalho propriamente dito, função do Instituto Médico Legal. Então, o que a Sociedade Brasileira de Medicina Legal deseja? É que o laudo do IML sirva também para o laudo exigido pelo DPVAT, pela seguradora que administra essas questões do seguro de acidente de trânsito. Portanto, são os dois projetos que nós demos entrada na tarde de hoje nesta casa. Acredito que esses dois projetos trarão benefícios concretos para a sociedade. Primeiro, pela atualização das indenizações praticadas no caso de morte, invalidez permanência e
o gasto com medicamentos. Segundo, porque simplifica o laudo do IML, permitindo que o laudo pericial feito nos institutos médicos legais pelo Brasil afora também sirva para as seguradoras. Não sendo necessário, portanto, um laudo complexo, burocrático, que só faz aumentar o trabalho dos legistas nos IMLs, dificultando o trabalho para o qual criou-se os institutos médicos legais no Brasil. Graças ao senhor presidente.